Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre infarto fulminante em jovens. Nessa semana teve a morte de um jovem de 30 anos durante uma apresentação no palco e essa notícia foi vinculada nos principais meios de comunicação como o infarto fulminante sendo a causa de morte desse jovem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês, para que com posse das informações vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e assim otimizar a saúde, prevenir doenças e garantir uma melhor qualidade de vida. Antes de eu continuar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações, mais vai impactar positivamente na vida de cada um de vocês. Então, morte em jovens. Esse jovem de 30 anos estava numa apresentação no palco e morreu subitamente. Então foi vinculado nos principais meios de comunicação o infarto fulminante sendo a principal causa de morte. Essa informação, ela causa um alarde, um desespero muito grande. Mas a gente tem que ter em mente que informações como essa podem gerar muito mais desespero do que solução. Então vamos trazer para a nossa realidade e entender um pouquinho mais. A morte desse jovem, eu desconheço a causa. Então a gente tem que aguardar o ML, fazer a avaliação, fazer todas as análises para dizer qual foi a causa da morte desse jovem. Mas eu te garanto que o que ele teve, de cara a gente não pode dizer que foi um infarto fulminante. Isso aí foi uma morte súbita. E a morte súbita, ela tem diversas causas. A gente não pode jogar todas as causas de morte súbita na conta do infarto. É colocar todo mundo, todas as causas no mesmo saco e assim não é assim que funciona. Então vamos hoje dividir quais são as causas de morte nas pessoas mais jovens e quais são as causas de morte principais nas pessoas mais velhas. E assim a gente vai conseguir ter um discernimento maior, uma clareza melhor de pensamento para a gente definir, será que eu estou com risco de infarto ou não, eu estou com um risco maior de outras condições. Quando a gente pensa em morte súbita, a gente na cardiologia e os estudos vem colaborando com isso, nos embasando cientificamente. Para quê? Para que a gente divida esse grupo de morte súbita em dois perfis de pacientes. As pessoas acima de 35 anos e as pessoas abaixo de 35 anos. Por quê? Porque as causas de morte em jovens são diferentes da causa de morte das pessoas mais velhas. A partir dos 35 anos, começa a aumentar de uma forma mais exponencial as causas de doença obstrutiva do coração. E aí o infarto fulminante é sim a principal causa de morte, principalmente nas pessoas mais velhas, acima de 35 anos. Por quê? Porque a doença aterosclerótica é uma doença de progressão gradual que ocorre ao longo dos anos, vai tendo depósito de gordura nas artérias do seu corpo, pode ter depósito de gordura nas artérias do coração, isso levar uma progressão gradual de acúmulos dessas placas de gordura que podem levar a uma lesão, alguma situação de estresse, algum pico de pressão arterial, pode levar a uma lesão dessa placa. E o que leva a grudar plaqueta nessa placa no nosso organismo, entende aquilo como se fosse um machucado que ele precisa melhorar, que ele precisa curar, como se tivesse um sangramento, a gente tampa para poder cessar o sangramento. Então quando tem uma lesão de uma placa por uma situação, seja um estresse, um pico de pressão, você tem lesão dessa placa e gruda a plaqueta ali. Quando você começa a grudar a plaqueta nessa placa, as plaquetas vão grudando e podem obstruir a passagem de sangue. E aí você tem um infarto fulminante. Então, causa de morte acima de 35 anos, infarto agudo do miocárdio, a principal causa são as doenças cardiovasculares. Mas quando você pensa em morte súbita abaixo dos 35 anos, como era o caso desse jovem, a gente tem que pensar em outras tantas doenças, tantas outras condições que são presentes e que a gente não pode achar que foi doença cardiovascular coronariana, ou seja, que tinha obstrução nas artérias do coração desse jovem. Então, quais são as outras causas que podem levar à morte súbita inexplicada, igual foi o caso desse rapaz? Algumas doenças a gente carrega geneticamente. Algumas a gente já tem a manifestação desde o início, ou seja, a gente já tem o fenótipo dessa doença, que a gente já tem aspectos clínicos que levam a gente a pensar que a gente tem realmente o desenvolvimento dessa doença, mas outras condições a gente já tem o genótipo, que é o seguinte: a gente tem um gene responsável por alguma condição, por determinada situação ou alteração, que ao longo do tempo pode se manifestar ou não. E quais são essas condições? Você pode ter
uma alteração elétrica do seu coração. Nosso coração ele funciona, ele contrai de uma forma sincronizada, porque chega circuito elétrico nele, para que chegue um impulso elétrico, estimule com algumas determinadas áreas do coração de forma sincronizada, para que ocorra a contração muscular e de uma forma sincronizada para que o sangue corra e aí chegue do corpo, permaneça, percorra o coração e depois seja bombeado novamente para o corpo. Então esses circuitos elétricos podem vir com alterações, que podem predispor a arritmias, que podem levar ao quadro de morte súbita. Outras alterações pode ser alteração das artérias que irrigam o nosso próprio coração. A gente chama de via anômala das artérias coronarianas. Então você pode ter implantação anômala das artérias coronarianas. Então você pode ter uma alteração anatômica, que as artérias elas saíram de uma forma trocada, que pode levar a quadros de morte súbita, porque você não vai identificar essa alteração, a não ser que você tenha alguma sintomatologia. Você pode ser totalmente assintomático e desconhecer. A gente não faz exame de imagem para ver como é que é a sua morfologia coronariana. A gente suspeita por alguma condição clínica, alguma discreta alteração laboratorial, né, de exame de imagem, por exemplo, um ecocardiograma. Então, você pode ter, além disso, essa alteração. Outras alterações, você pode ter uma hipertrofia assimétrica do coração, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica. Seu coração, ele hipertrofia de uma forma anormal, a ponto que ele hipertrofia na área de saída do sangue. Ou seja, quando o coração contrai, essa parte que é mais hipertrofiada, que era como se fosse na porta de saída do coração, ela é mais hipertrofiada, que dificulta que o sangue seja bombeado para o nosso corpo. E quando a gente está em alguma situação, um estresse fator emocional, um estresse físico, que o coração acelere, ele não consegue manter um aumento desse sangue que ele consegue bombear para frente, porque tem essa obstrução, que a gente chama de obstrução na saída, no trato de saída do coração. Então você pode ter casos de morte súbita por miocardiopatia hipertrófica. E eu vou te falar que a miocardiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita em pessoas abaixo de 30 anos. Então a gente sempre pergunta, na família tem história de morte inexplicada em pessoas jovens? A gente, na história clínica, e pegando a sua história familiar, tentando puxar essas informações, a gente consegue ver, se você na tua família, você tem história de pessoas que morreram jovem de forma súbita, tem alguma coisa que pode ter alguma alteração genética que a gente precisa investigar ou fazer monitorização. Hoje em dia tem até testes genéticos para poder fazer essa discriminação, quais são os genes que você tem, se você tem uma predisposição a apresentar alguma alteração dessa. Então, miocardiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita em pessoas abaixo de 35 anos. Outras alterações, como displasia ritmogênica do VD, é uma área do seu coração que tem uma alteração morfológica, que ele não consegue contrair de uma forma adequada e tem ali um substrato para a formação de arritmias que pode levar à morte súbita. Então, vocês percebam que tem alterações elétricas, anatômicas, genéticas, que podem levar a um funcionamento anormal do seu coração e levar à morte súbita. Aí você deve estar pensando, tá bom, doutor, e agora eu estou mais desesperada ainda porque eu não sei o que eu faço. Como é que eu consigo identificar essas alterações? Acompanhamento regular. Então a gente precisa sentar na frente do seu médico, conversar com ele vai te olhar todas essas informações de história na família, se não tem, vai te avaliar clinicamente, exame físico, vai fazer os exames adicionais que sejam necessários de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua queixa, ou então em relação às suas manifestações, um eletro de repouso, enfim, já começa a ter uma clareza maior de o que pode ou não estar presente. A gente consegue zerar 100% o risco? Não, a gente não consegue zerar 100% o risco. A gente consegue minimizar que eventos como esse aconteçam e causem tanta comoção e tanto sofrimento, não só para os familiares, mas as pessoas que estão ao redor. Porque não é normal um jovem de 30 anos morrer subitamente. Assim como acontece nas pessoas que fazem esporte regularmente, morre aí fazendo exercício, morre subitamente. Então a gente precisa ter o controle maior do maior número de fatores possíveis, de avaliações possíveis, para que a gente minimize esse risco. Se você tem história na sua família de morte inesperada em pessoas jovens,
procure uma avaliação e veja se você também já tem alguma predisposição de ter alteração para a gente consiga minimizar os riscos. Como eu falei, os riscos a gente não consegue zerar, nem para as doenças que são típicas da idade mais nova, nem para as doenças típicas da idade mais velha, como as doenças cardiovasculares. Mas a gente consegue fazer uma avaliação regular, rotineira, e das pessoas mais velhas a gente consegue atacar incisivamente os fatores de risco que você está exposto nesse momento, para que isso não venha ao longo dos anos se acumulando e você aumentando a probabilidade, exponenciando o seu risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, por isso que a informação é super importante. Eu espero que esse caso desse rapaz seja esclarecido e a gente consiga tirar, pelo menos desse acontecimento triste, um lado positivo. Vamos tirar alguma informação que a gente possa levar para o nosso dia a dia, no consultório, aqui no meu consultório, no consultório dos outros médicos que estão espalhados no Brasil e pelo mundo, para que a gente consiga tirar informação para que esses eventos não sejam repetidos de uma forma rotineira. Muito tem se falado é que tem se aumentado muito o número de mortes em jovens e o pessoal vincula muito a vacina do Covid, sem aqui estar fazendo apologia pró ou contra a vacina. A gente vamos entender e aí alguns motivos, alguns vieses que podem estar relacionados a essa percepção do aumento do número de mortes em jovens. Primeiro, a gente tem acesso a mais informação. Então, quando um jovem morria em algum outro estado, em algum outro país, essa informação chegava de forma rápida. Hoje, com a internet, com o celular, a gente tem uma divulgação das informações de uma forma imensurável. Então, quando a gente recebe essas notícias de morte em jovens, essas notícias chegam muito mais rápido, o que não acontecia antigamente. A gente não tinha acesso à informação. Então, um dos motivos que pode ter essa sensação que a morte em jovens aumentou, primeiro é essa: a informação está muito mais difundida. O segundo viés que eu vejo é em relação ao nível de estresse e ansiedade que a gente vive. Cada vez mais jovem, a gente está adquirindo mais ansiedade, mais atribuições. Nessa correria, quanto tempo, as informações elas chegam muito rápido e a gente se vê obrigado a dispor da mesma velocidade, da mesma multiplicidade de canais que a gente tem que atuar. Então, a ansiedade, o estresse estão muito elevados. Estresse e ansiedade elevados, descarga de adrenalina, descarga adrenérgica, que pode predispor a arritmias, a alterações que podem levar a quadros de morte súbita. E o terceiro grande viés é a nossa exposição imensa aos fatores de risco cardiovasculares. Alimentação muito ruim, sono de qualidade péssima, maioria não faz exercício físico regular, ou seja, a maioria não tem o controle da própria saúde. Abuso de álcool, abuso de cigarro, de até outras drogas, isso expõe você ao aumento dos fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. Então, o que a gente tem visto é cada vez mais jovens estão tendo essas manifestações que eram inerentes a idades mais antigas. Então, a gente está com um envelhecimento biológico acelerado, ao passo que a gente está sujeito a doenças inerentes a idades mais velhas. Então, nosso envelhecimento biológico, por conta da exposição aos fatores de risco, por conta do estresse e ansiedade exacerbado. Para mim, no meu entendimento, esses são os três principais motivos dessa percepção que os jovens estão morrendo mais. A gente tem acesso a mais informação, o estresse e a ansiedade estão elevadíssimos e, além disso, a exposição aos fatores de risco estão cada vez mais exponenciais. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa a sua curtida aqui, porque não adianta só você ver, a gente precisa entender que você fez sentido esse vídeo para vocês, que vocês curtiram, e não deixe de compartilhar. Tá? Quanto mais pessoas tiverem acesso ao vídeo, mais o vídeo vai ser visto como relevante, vai entregar mais e mais pessoas vão ter acesso a informações que podem modificar o desfecho da vida de alguém. Então, se a gente impactar positivamente a vida de uma pessoa, esse é o sentido aqui da nossa informação que te leva à ação em prol do controle da própria saúde. Não deixe de se inscrever no canal e aqui na descrição tem um pouquinho de quem é a doutora Érica Vidal, os links de vídeos que eu sempre posto aqui toda semana, terça e quinta eu estou postando vídeo para vocês, e também descrição de alguns produtos que eu indico lá na Amazon. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.